Olá, sou Miguel do canal Investindo no Básico e hoje nós vamos falar tudo sobre os títulos do governo federal, sobre o Tesouro Direto. Sou Jana Carlos Dias, também um dos criadores aqui do canal Investindo no Básico. E hoje nós vamos falar aí do Tesouro Nacional, os títulos do Tesouro Direto, conhecido popularmente como Tesouro Direto. Então, o que são títulos de dívida? Quando é emitida ou por uma organização privada ou pelo governo, é conceituado como um valor mobiliário, ou seja, um valor que muda de mãos, emitido por empresas ou governo para captar recursos para financiar investimentos e suas atividades. E o governo federal faz o financiamento de sua dívida pública ou a rolagem da sua dívida pública através do Tesouro Direto para a pessoa física, com os títulos conhecidos como os títulos do Tesouro Nacional, que é o que a gente vai falar hoje aqui neste vídeo. E caso você goste do vídeo, dá um like que nos ajuda bastante, compartilha com amigos, isso faz com que impulsione sem a gente fazer tanto esforço financeiro para isso, caso você goste do vídeo. Então, quando você fala que vai investir no Tesouro Direto, vou comprar um título do Tesouro Direto. Neste momento, você está emprestando dinheiro para financiar os planos do governo ou a rolagem da dívida, como o Miguel falou. Então, você investe no Tesouro Direto emprestando dinheiro para o governo, ele vai te devolver no prazo determinado, ou se você necessitar, você pode fazer o resgate antecipado com juros. Uma coisa importante também, né, que assim, o Tesouro Direto foi um sistema criado recentemente, tem pouco tempo, que tem esse sistema para a pessoa física comprar esses títulos do governo federal. Quando eu comecei a investir, você só poderia comprar dentro do próprio site do governo federal ou salvo se você tivesse uma conta no Banco do Brasil. Ou seja, quando eu tinha uma conta no Banco do Brasil, eu conseguia fazer por dentro do Banco do Brasil. Hoje está muito mais simplificado. Então, hoje, qualquer corretora, qualquer banco, né, a corretora do banco, você pode comprar os títulos do governo na própria plataforma da corretora. Anteriormente, não, você não conseguia. Você tinha que se inscrever primeiro, fazer seu API, né? Depois de fazer o API na sua corretora, você ia lá no próprio site do governo federal e fazer suas compras. E uma coisa interessante também para a pessoa física é em relação à compra dos títulos. Existe um valor mínimo e um valor máximo para você comprar. O valor mínimo que você pode comprar de um título é 0,01%, é 1% do título. Então, o valor mínimo normalmente está em torno hoje de R$ 30. Varia, dependendo do título, mas se não me engano está em torno de R$ 35 o valor mínimo para comprar um título do governo federal. E o valor máximo de compra é de 1 milhão por título no mês. Então são O valor mínimo informações. é R$ 30,36. Está na tabela do site do Tesouro Direto hoje. Então, com R$ 30,36 hoje, você consegue comprar um título, ou uma fração do título do Tesouro Direto, Que é 1% do que título. é isso, R$ 30,36, que é o Tesouro Prefixado de 2025. É o menor valor aí. Valor. E o maior valor desse título que você poderia comprar no mês seria 1 milhão. 1 milhão por título lá disponível para você no mês. Agora, na hora de você for fazer a venda, se você quiser, é porque você pode resgatar, você pode esperar o vencimento do título. Todo título do governo federal é igual a um título também de uma instituição financeira, todos têm lá o vencimento. Então, caso você queira deixar até o vencimento, você vai receber na sua conta corrente às 14 horas lá no dia útil todo o principal mais os juros contratados. Porém, o governo federal, esses títulos do governo federal, ele tem liquidez nos dias úteis. E se você quiser fazer o resgate total ou parcial do título do governo federal, você pode fazer sem limite. Ou seja, se você tiver lá, não sei, mais de 500 mil, mais de 1 milhão para resgatar, 2 milhões, você pode fazer seu resgate de 2 milhões, não tem problema. O problema é só para comprar, que existe um mínimo e existe um máximo por título na hora da compra. Como o Miguel falou, os títulos do Tesouro Direto hoje tem um site do Tesouro Direto, que é o tesourodireto.com.br. Entrando nesse site, você vem na parte de investir, ou você pode estar investir ou resgatar. No nosso caso aqui, nós estamos falando em investir esse valor.
O horário de funcionamento é de 9h30 às 18 horas, é o horário, o intervalo de tempo em que você pode estar aí ou comprando ou vendendo esses títulos do Tesouro Direto. E aqui são os exemplos dos títulos. O que eu falei que o valor mínimo é o Tesouro Pré-fixado 2025, que tem um investimento mínimo de R$ 30,36. Aqui se refere a uma fração desse título, o preço dele é R$ 759,02, com vencimento em janeiro de 2025. Então, por isso que a gente chama Tesouro Pré-fixado 2025, com aplicação mínima de R$ 30,36. E aqui são os títulos do Tesouro Direto que possui o pré-fixado 2025, 29 e 33. Nós vamos explicar um pouquinho desses títulos, a diferença entre eles. O Tesouro Selic 2025 e 2027. Quando você olha aqui, Tesouro Selic 2025 é o vencimento dele que vai ser no ano 2025. Ele vai acompanhar a taxa Selic, nós vamos estar falando dessas características. E aqui o Tesouro IPCA+, o IPCA+, que ele vai te pagar a inflação, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é a inflação oficial do governo brasileiro, mais uma taxa pré-fixada. Neste caso de 2026, ele está te pagando IPCA mais 5,51. Então, comprando esse título hoje, ou uma fração dele, que corresponde a R$ 32,08, ele vai ser corrigido com a inflação mais uma taxa pré-fixada de 5,51% ao ano, até chegar ao ano de 2026, quando o dinheiro entra na sua conta, ou se você quiser resgatar o resgate antecipado. E o título mais longo que tem hoje aqui disponível é o Tesouro IPCA com juros semestrais para 2055. Ele vai estar pagando aqui o IPCA mais 6,03%, com um valor de aplicação mínima de R$ 40,27. Pode fazer. Vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui do valor do IPCA mais 2055. Quanto tempo colocando aqui o preço unitário do título é R$ 4.027,72. E você pode comprar uma fração desse título. Vamos investir hoje. Qual o valor que eu quero investir? Vamos colocar aqui R$ 1.000, sendo que eu vou estar investindo Todo aporte mês. mensal no valor todos os meses. Vamos colocar aqui o valor de R$ 100. Então, eu vou simular como é que vai ficar esse título no futuro. Ele me dá um gráfico aqui de comparação. Ele vai me ver o histórico de rentabilidade, sendo que essas diferenças aqui você está observando. O azul é o título do Tesouro Direto, ele vai te comparar com a poupança, com um CDB, uma LCI LCA e um fundo de investimento DI. Então, chegando lá no final em 2055, ele te traz aqui uma projeção que no título do Tesouro Direto, fazendo aquela simulação, nós vamos ter no final um valor de R$ 259.030. Olha a grande diferença no final que você vai ter entre o Tesouro Direto e uma aplicação na poupança. E se você olhar hoje, tem gente que só coloca dinheiro na poupança. Você vai render mais do que o dobro no final desse período se você faz esses mesmos aportes, essa mesma aplicação, comparando o Tesouro Direto com a poupança. Então hoje, pessoal, quem for investir, esqueça a poupança. A poupança é o mais seguro, tenho medo de fazer outros investimentos. A aplicação mais segura é o risk free, que nós chamamos, é o Tesouro Direto. Então, se o Tesouro Direto não te pagar, pode ter certeza que nenhuma instituição financeira vai conseguir te pagar o valor que você colocou na poupança. E nós estamos mostrando aqui no site do Tesouro Direto que tem uma grande diferença em você fazer uma aplicação nesses títulos com, comparado com a poupança. O que é taxa livre de risco? É o investimento mínimo, né? É o investimento que você encontra com risco mínimo. E hoje no mercado financeiro, o que a gente considera o investimento com menor risco de crédito é o título do governo federal. O governo federal, a gente fala que não há risco de crédito. Por quê? O que é risco de crédito? Risco de crédito significa que o governo, ele é muito difícil ele não honrar o compromisso que ele tem com você. Isso é chamado risco de crédito. Ou seja, Não pagar, não é? Não não pagar a pagar a dívida. dívida. Então, dentre todas as instituições financeiras privadas e o governo, a gente considera o governo como risco free. É aquele que ele vai pagar, porque ele é considerado como risco de crédito zero. Por quê? Porque ele é dono, ele é emissor da própria moeda.
Ou seja, mesmo que ele não tenha capacidade no momento de pagar a Emite moeda. dívida naquele momento, ele pode rolar a dívida. Enquanto uma instituição financeira, se ela não tiver aquele dinheiro em caixa naquele momento, Ela vai ela vai fazer falir. ela vai falir, ela vai fazer o default, ela não vai te pagar. Porém, o governo federal, mesmo ele não tendo dinheiro, ou seja, nesses últimos anos, como a gente falou em um vídeo anterior, o governo federal ele está gerando um negativo. Ou seja, os recursos dele é menor do que as despesas. E mesmo assim, mesmo ele gerando negativo durante esses últimos 10 anos, somente 2 anos ele conseguiu ter a receita, né, da arrecadação dele ser maior do que a despesa. Ou seja, de 10 anos ele só conseguiu isso em 2 anos. Os outros, os outros 8 anos ele não teve essa capacidade. Ou seja, ele gastou mais do que ele arrecadou. Arrecadou. E mesmo assim, ele paga todos os títulos dele no vencimento ou quando você está vendendo a mercado, que é vendendo antes do vencimento, porque ele consegue rolar essa dívida fazendo um jogo de exemplo. Ele normalmente ele não tem como pagar, por exemplo, a Ginecarlos, que está fazendo o resgate agora, mas ele pega, aumenta a taxa de juros, ele vende um título para mim, pega esse dinheiro meu e dá para a Ginecarlos. Ou seja, ele faz a rolagem de dívida. Ele consegue fazer esses mecanismos e fazendo com que ele tenha, ao final das contas, o risco free, que é o menor risco de crédito do mercado. Então, as outras instituições financeiras, elas utilizam essa taxa, que é a taxa Selic do governo, né? Que é a taxa Selic Sim, meta, sim. como um parâmetro para remunerar para remunerar seus títulos de dívida. Então elas botam normalmente essa taxa livre de risco, que hoje está em 13,75 aí, vamos dizer a taxa Selic over, que vai seguir essa 13,75. Então normalmente elas vão botar 13,75% mais um prêmio de risco para vencer o governo federal. Por quê? Diante de duas rentabilidades diferentes, com risco federal que é menor de crédito, o que, é que eu vou escolher? Eu vou escolher que a gente vai falar posteriormente, que é o princípio da dominância, diante de dois títulos que têm retornos iguais e riscos diferentes, você vai escolher o que tem um risco menor. E o governo, como ele é um risco menor, você sempre vai comprar os títulos do governo federal. A não ser que a instituição financeira privada ela dê o título, dê a rentabilidade que o governo federal está dando, de 3,75, mais um prêmio de risco, ou seja, ela vai dar 14%, 14,2%, 14,5%. Pois, se você for comprar de uma empresa privada, você vai ter, se ela botar com o mesmo valor do título do governo federal, ela provavelmente não vai ter algum investidor querendo comprá-la, o título dela. Por quê? Porque pelo princípio da dominância, a pessoa vai escolher o título que tem o menor risco, caso ele tenha a mesma rentabilidade, que é o que a gente está falando aqui nesse princípio da dominância. Vamos só dar o exemplo na prática de quando você vai fazer esse tipo de aplicação. Quando você abre lá a instituição, seu aplicativo, entra no site do seu banco lá e quer fazer uma aplicação de um valor. Você vai ver, por exemplo, que o título do Tesouro Direto, vou dar um exemplo, pré-fixado, para 2 anos, ele vai estar pagando 10% ao ano. Esse título do Tesouro Direto, como nós falamos aqui, ele é o risco free, é o menor risco de aplicação que nós temos emprestando dinheiro para o Tesouro Direto, emprestando dinheiro para o governo. Como o Miguel falou, se ele não tem dinheiro, ele rola a dívida e continua te pagando. Uma instituição financeira não. E se você for observar de uma instituição financeira A, B ou C, esse mesmo título pré-fixado, também para 2 anos, ele tem que pagar mais de 10%, porque em cima desse título, na instituição financeira, vai ter o risco. O que é esse risco? Essa instituição financeira ela pode falir e ela não vai conseguir te pagar o dinheiro que você emprestou para ela, porque ela não tem esse poder que o governo tem de rolar a dívida, de tomar mais dinheiro emprestado e ir lá e te pagar. Chega um momento que ela pode vir a falir. E esse risco que você corre em emprestar dinheiro para a instituição financeira e não para o governo, você vai ter um spread, que é um valor a mais. Essa instituição financeira, para conseguir alguém que invista dinheiro nela, ela vai ter que pagar acima de 10%, seja 11%, 12% ao ano. Então ela vai te dar um atrativo para você poder correr esse risco de emprestar dinheiro para ela. Então é aquilo que nós chamamos, quanto maior risco nós corremos,
maior vai ser a nossa intenção de obter melhor rendimento. É o risco-retorno. Se eu vou correr mais risco, eu vou querer mais retorno. Emprestando dinheiro para o governo no Tesouro Direto, eu vou ter menos risco, então eu vou ter menos retorno. Se eu empresto dinheiro para uma instituição financeira, eu vou ter mais risco, logo eu quero mais retorno. Então, isso que vai estar a diferença, que é o que o Miguel falou. Dois investimentos com o mesmo risco, você vai escolher aquele que te dê o melhor retorno. Se eu estou correndo o mesmo risco, o que me paga mais, eu vou escolher esse. Mas dentre dois investimentos que vão te dar o mesmo retorno, eu vou escolher aquele que tem o menor risco. Então, aí, só falando do princípio da dominância, esse gráficozinho aí é muito interessante do retorno com risco, foi o que a gente falou anteriormente. Então, existe essa fronteira eficiente do investimento, que a gente tinha falado em outros vídeos, né, que é a teoria de Harry Markowitz, que ele elaborou. O que significa essa linha da fronteira eficiente do investimento? Que esses são portfólios eficientes. São retornos, é o maior retorno que você vai conseguir adquirir com o mesmo nível de risco. Você não consegue ultrapassar essa fronteira eficiente. É intransponível. Porém, o que está abaixo da fronteira eficiente você não quer ter. Por quê? Esses portfólios que estão abaixo da linha amarela, chamada fronteira eficiente, são portfólios não eficientes. O último relatório Focus, que foi no dia 1º de agosto, na última segunda-feira, que foi divulgado na última segunda-feira, teve uma projeção para eles trazem projeções, principalmente as principais é o IPCA, que é a inflação, a projeção do PIB e da taxa Selic para este ano e o próximo ano, aqui agora no exemplo que nós estamos dando. Para esse ano, a projeção do IPCA já chegou a 8,5%. Hoje, com algumas medidas do governo federal, que teve a corte de impostos, principalmente de combustíveis e eletricidade, diminuiu bastante a projeção da inflação. Hoje já se espera que em 2022 a inflação fique em torno de 7,15%. E para 2023 houve um aumento da projeção da inflação, porque esses benefícios de corte de impostos de combustíveis e da eletricidade, eles vão se encerrar em dezembro. E quando chegar no ano que vem, essa inflação ela vai começar a ter um pouco mais de aumento, porque vai voltar essa incidência dos impostos. Então, para esse ano, houve uma queda da projeção de inflação para 7,15%. Já do ano que vem, houve um aumento da projeção da inflação, que está hoje, segundo o relatório Focus projetado, espera-se uma inflação de 5,33. Lembrando que a meta de projeção do Banco Central é 3,5% para o ano que vem. O Brasil vem hoje 2 anos sem conseguir bater a meta da inflação. E é bem provável que quando chegar em 2023 também não consiga aí bater a meta. Para este ano, a meta de inflação era 3,25%. Nós estamos já hoje, nos últimos 12 meses, nesses 6 meses de 2022, já com inflação acima da meta. Ainda temos mais 6 meses para frente com a projeção de fechar 7,15% de inflação. O PIB para 2022 ele vem aumentando, está em 1,97%, que é o produto interno bruto, tudo que é produzido no Brasil, que é o crescimento, a produção industrial do Brasil. Ele vem aumentando para 2022, mas já com a projeção de queda de apenas 0,4% em 2023. Por que isso acontece? Eh, em 2022, nós estamos com a taxa de juros muito alta. As empresas elas precisam tomar empréstimos, se financiar a sua atividade produtiva. Esses empréstimos estão muito altos, porque a taxa de juros Selic está alta. Então, o que é que acontece? Diminui a produção industrial. As empresas não começam a não querer crescer muito porque vai ter que tomar financiamento com a taxa de juros alta. Então, isso vai sofrer no longo prazo. Quando chegar em 2023, nós vamos ter menos produção industrial, menos PIB por conta dessa consequência da taxa de juros alta em 2022. E a Selic para esse ano encerrar a 13,75, que no última reunião do cupom nós colocamos até uma postagem no Instagram mostrando que a última reunião do cupom elevou a Selic em mais meio ponto percentual, chegando a 13,75. Então o mercado espera que essa seja a última alta, que chegue ao final do ciclo de altas aí
dessa Selic e que em 2023 ela comece a reduzir, chegando aí em torno de 10,5% e 11%. Algumas casas de instituições financeiras traz aí 10,5%, 11%, o relatório Focus espera aí uma projeção de 11% da taxa Selic no ano que vem. Então você hoje que está comprando um pré-fixado, que a gente mostrou lá, acima de 12%, no ano que vem a Selic caindo para 11%, você vai ter um ágio, você vai ganhar 12%, onde o mercado está lá vendendo a 11%. Então essa é a importância da diversificação, tanto relacionado a títulos atrelados à inflação, que é o IPCA+, e também ao pré-fixado. Então, se tem uma tendência de queda da taxa de juros, Miguel sempre falou isso aqui várias vezes, eu estou frisando mais uma, se a taxa de juros chegou no topo e a tendência dela é queda, chega o momento de ficar o pré-fixado mais atrativo, que você prefixou lá em 12%, essa Selic ela vai caindo e você continua ganhando 12%. Se eu prefixei 12% para 3 anos, a projeção de 2023 é 11%, 2024 9%. Prefixei em 12%, 2023 vai estar 11%, eu vou estar ganhando 12%. 2024 vai estar 9%, eu vou estar ganhando 12%. Então, essa é a importância de você conhecer o mercado, um pouquinho de projeção econômica, para se proteger dessas variações das taxas de juros e obter melhor rendimento, um melhor retorno para você. Se você gostou do nosso vídeo aqui, quer nos ajudar, dá um like, compartilha com amigos. É importante para a gente ter esse like, a forma de compartilhar, né, que nos ajuda a impulsionar o nosso trabalho e também ajuda a gente a estar aqui sempre trabalhando, fazendo com que vocês aprendam mais com investimentos, juntamente com a gente, que é um aprendizado conjunto, né? A gente aprende e quem está assistindo também os nossos vídeos também aprende. Então, muito obrigado. Deixe seu like, nos siga aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, e se inscreva no nosso canal.